5 anos atrás, se a gente olhasse para o elenco dos novos X-Men, o único cara branco na foto provavelmente seria o diretor. Mas agora, na D23, a Marvel chutou o balde e nos deu anúncios dignos daquela sua melhor fase de 2018. O trailer de Vingadores Doomsday trouxe uma pista sobre a volta do Downey Jr. ao papel de Tony Stark. Adam Driver foi anunciado como vilão e também apresentaram um elenco absurdo para os X-Men. Nos próximos minutos a gente vai fazer o que faz de melhor e destrinchar a pedrada que a Marvel está prometendo para os próximos anos. E de vocês, eu quero ver nos comentários o que acharam desse elenco dos X-Men. Mas bora começar pelo Robert Downey Jr., que do nada voltou oficialmente como Tony Stark. Por enquanto é só para aquele brinquedo nos parques da Disney, na Califórnia. Mas juntando isso com o fato de que o Robert apareceu em praticamente tudo quanto é material promocional da Marvel nos últimos 6 meses, fica na cara que ele não voltou para o universo cinematográfico só para fazer uma pontinha. Em Hollywood, esse tipo de coisa tem contratos muito bem amarrados, e o retorno do Robert em Vingadores Guerras Secretas, no papel do Homem de Ferro, a partir de agora já pode ser considerado favas contadas. Um detalhe importante é que o brinquedo na Califórnia só vai inaugurar em 2028. Do ponto de vista da Disney, seria muita burrice inaugurar uma atração com um ator que supostamente daria tchau depois de Vingadores Guerras Secretas. Então, temos bons motivos para acreditar que o Downey Jr. vai ficar na Marvel por muito tempo. Ainda mais porque ele mesmo já disse que prefere muito mais interpretar o Doutor Destino do que o Tony Stark. Segundo o Robert, o Destino tem o mesmo nível de genialidade do Stark. A diferença é que o trauma transformou um em herói e o outro em vilão. O Downey Jr. mandou a real e disse que curte mais viver o Victor, porque assim ele consegue enxergar o tabuleiro inteiro sem ficar preso a correntes morais. O Robert também comentou que topou o papel do Destino principalmente porque a história permite explorar a fundo a dinâmica dele com o Chris Evans. Ele confirmou que a relação entre o Victor e o Steve Rogers vai ser o ponto central em Vingadores Doomsday. Os veteranos simplesmente não deram a mínima para o cânone, já que nas histórias originais quem deveria estar ali era o Reed Richards, mas sinceramente não vejo problema nenhum nisso. Embora tecnicamente o Downey Jr. tenha soltado um baita spoiler com essa declaração, e não foi só um spoiler que ele deixou escapar. Numa entrevista na D23, o Robert também soltou que Vingadores Doomsday foi uma ótima chance de conhecer melhor a Hayley Atwell. E olha que bizarro, ela simplesmente sumiu de todos os trailers e materiais de divulgação, como se tivesse evaporado. A Marvel claramente está escondendo o jogo, e talvez aquele vazamento que dizia que a Peggy Carter estaria do lado do Doutor Destino seja pura verdade. E quer saber, vai que o Victor, na verdade, era casado com uma variante da Peggy Carter de outro universo. Ia ser uma reviravolta de explodir cabeças, com certeza. Outra coisa que deixou a galera com a pulga atrás da orelha foi a roupa do Robert na D23. O Downey Jr. apareceu usando uma jaqueta cheia de emblemas de empresas falsas. Tinha a oficina do Reed, a transportadora do Stan Lee, o kart do Kirby, a borracharia dos Thunderbolts, a floricultura do Thanos e a nossa favorita, que era a empresa de limpa-fossas do Steve Rogers. O Capitão América com certeza já engoliu muito sapo na vida, mas a jaqueta do Downey Jr. sugere que ele abriu um negócio literal de limpar esgoto. Considerando o personagem que o Robert está fazendo e o filme que vem por aí, a gente já consegue montar uma teoria bem sólida de que nada disso foi por acaso. O Doutor Destino, depois de vencer, se torna o Deus Imperador e cria o mundo bélico do jeitinho que ele quer, apagando as memórias da galera ao seu bel prazer. Está no poder dele fazer com que, nesse novo mundo, o Steve Rogers vire limpador de fossa, a Helena Belova vire borracheira e o Thanos vire jardineiro. Aliás, essa é a primeira vez que o Thanos aparece em qualquer material envolvendo os Novos Vingadores, então ele é mais um personagem que pode ser uma grata surpresa. O Downey Jr. pode muito bem estar dando uma pista sobre a trama de Vingadores Guerras Secretas, onde os Vingadores que sobreviverem e mantiverem suas memórias vão ter que montar uma equipe. Nesse mundo, eles vão descobrir que o Destino fez lavagem cerebral na maioria dos heróis, obrigando eles a trabalharem em trampos até meio cômicos. E quem sabe isso não acabe rolando já em Vingadores Doomsday. Na nossa análise do trailer, a gente comentou que o Victor parecia confortável demais no trono, como se já tivesse ganhado o jogo. E como muita gente bem notou, os trailers estão épicos, mas parece que falta aquele tempero especial. Esse tempero pode ser justamente a virada de roteiro, mostrando que o Destino já venceu. Em Vingadores Doomsday, a gente deve ver cenas do passado misturadas com o que está rolando agora no mundo bélico, onde o Steve Rogers está lá desentupindo privada na roça. E tem mais, agora a gente sabe o calendário completinho do primeiro ano da saga dos mutantes. No dia 5 de maio de 2028, 6 meses depois de Vingadores Guerras Secretas, lança X-Men. No verão gringo a gente vai ter Motoqueiro Fantasma com o Ryan Gosling. E no dia 15 de dezembro rola a estreia do filme Pantera Negra 3. E o mais foda é que todos esses 3 projetos já estão com diretor, elenco e roteiro definidos. Sim, até o Motoqueiro Fantasma já tem roteiro. O Kevin Feige confirmou que o Gosling já chegou nele com uma ideia pronta para a história, feita pelo roteirista Jonathan Tropper.
E não para por aí, o Sean Levy já garantiu a cadeira de diretor. Deadpool e Wolverine está aí para provar que o cara manja de fazer cinema. Aprende, Mahershala Ali, como é que se chega chutando a porta na Marvel, em vez de ficar sentado esperando o Kevin Feige te entregar o roteiro de mão beijada. E os X-Men também já tem o deles, além de finalmente termos a primeira leva do elenco. India Navarrete vai ser a Vampira, o Christopher Abbott será o Charles Xavier, o Kit Connor foi o escolhido para ser o Ciclope, o Adam Driver vai ser o Senhor Sinistro, a Samara Weaving fará a Emma Frost e a Maya Bond vai dar vida à Tempestade. Sinceramente, em todos os quesitos eles acertaram na mosca. Mas tem dois detalhes super importantes aqui. O primeiro é que, segundo o Feige, esse não é o elenco completo do filme. Então os fãs do Magneto podem respirar aliviados, porque dificilmente o filme ficaria sem ele. Mesmo com o Senhor Sinistro confirmado como o vilão principal, os informantes já dizem que vamos ter pelo menos o Fera. Agora, quem rodou desse recomeço foi o Hugh Jackman. Ninguém sabe qual vai ser o futuro da versão dele do Logan, mas eles vão manter o ator bem longe do filme solo dos X-Men, o que, convenhamos, faz todo o sentido. E a segunda parada, que é ainda mais importante, é que o Adam Driver, batendo as palavras exatas, foi anunciado como Nathan Milbury. Na prática, ele é o Senhor Sinistro, mas esse nome exato muda o jogo todo, porque o nome clássico e oficial do Senhor Sinistro era Nathaniel Essex. Foi ele que, lá na era vitoriana e pilhado nas ideias do Charles Darwin, decidiu que ia criar os humanos perfeitos, o que acabou gerando uns experimentos bizarros e nojentos. E isso também levou a uma aliança com o Apocalipse, que deu imortalidade ao Sinistro e abraçou a ideia dele de criar um humano superior, dando a ele todo o tempo do mundo para brincar de cientista maluco. Foi aí que o Sinistro, bem no estilo do Logan, começou a rodar pela história adotando um monte de nomes diferentes. Uma hora, ele é o Dr. Windsor fazendo testes bizarros lá no acampamento da Arma X, onde criaram o Wolverine. Outra hora, ele vira o Michael Milbury e ajuda a criar o filho do Ciclope e da Jean Grey, o tal do Cable, para depois mandar o moleque para o futuro para lutar com o Apocalipse. E o fato de a Marvel ter soltado o pseudônimo exato que o Adam Driver vai usar é um detalhe muito importante nesse contexto. Como Nathan Milbury, o Senhor Sinistro ficou conhecido na época em que morava em Nova York. Lá, o Milbury começou trampando de obstetra para coletar material genético, e depois, no tal projeto secreto Black Womb, ele passou a investigar famílias com potencial para ter filhos mutantes. E tem mais. Ele colocava o seu próprio material genético nelas para garantir que, se morresse, conseguisse reencarnar em outros corpos. E olha que coincidência, uma dessas famílias é justamente a família Xavier, uma ponta solta que o antigo universo da Fox nunca conseguiu fechar, apesar de ter tentado começar lá em Logan. Resumindo, ao revelar esse nome, a Marvel praticamente desenhou para a gente que o Senhor Sinistro vai morar em Nova York e pretende agir na surdina, disfarçado de cientista comum. Levando em conta as coisas que rolam em Novo Dia, fica fácil montar a teoria de que o Sinistro fazia parte da equipe do McAvoy que estudava a Jean Grey. E vão continuar desenrolando todo esse arco junto com o Tremel Tillman no filme solo dos X-Men. Essa é uma ideia muito foda para um vídeo separado, que a gente com certeza vai fazer. Mas por enquanto, bora dar um confere no resto dos mutantes. A Emma Frost, interpretada pela Samara Weaving, pelo menos no papel, é uma incógnita que pode ir para qualquer lado. Originalmente ela era a chefona do Clube do Inferno, que aliás, tinha o próprio Senhor Sinistro como membro. Depois disso, a Emma foi virando uma anti-heroína devagarzinho e acabou passando de vez para o lado dos mocinhos e até assumiu a direção da escola de mutantes. Olhando para o perfil da Samara, a Marvel achou sua nova Scarlett Johansson e o estilo da Emma Frost vai ser a cara cuspida e escarrada da Viúva Negra. A única dúvida é se esse passado sombrio da Emma já vai ter ficado para trás quando o filme começar. Ou será que no universo cinematográfico vão fazer que nem nos quadrinhos clássicos e apresentar ela como vilã, para só depois ir trazendo a personagem para o lado do bem? Já sobre o professor, a internet parece que tirou o dia para zoar com a cara do Christopher Abbott. Em todo canto, nas postagens do Telegram anunciando que o ator pegou o papel, parece que escolheram de sacanagem as fotos mais zoadas dele. Sendo que na vida real o Abbott tem uma baita presença e mandou muito bem. Por exemplo, em O Primeiro Homem, junto com o Ryan Gosling, com quem agora ironicamente vai cruzar no universo cinematográfico. Outro detalhe que não dá para ignorar é que o Abbott tem 40 anos e isso entrega de bandeja em qual linha do tempo as coisas vão rolar. A Sadie Sink hoje tem 24, a Navarrete 25, o Connor 22 e a Nova Tempestade 23. Como no cinema eles dão aquela rejuvenescida monstra nos atores dessa faixa etária, o esquadrão principal de mutantes no filme vai ter ali entre 18 e 20 anos. E de quebra, eles ainda conseguem segurar de boa umas cenas do passado, fazendo suas versões de 15 e 16 anos na época em que os poderes despertaram. O Charles e o Magneto vão estar batendo nos 40 anos, e é aí que a história do universo vai precisar passar por uma mudança gigantesca. Esquece aquela parada de Segunda Guerra Mundial e campos de concentração. Se o Eric for ter alguma tatuagem de prisioneiro tirada à força,
Agora vai ser no máximo em algum contexto do Iraque ou do Afeganistão, o que se encaixa muito bem na nossa realidade atual. O estúdio Marvel acabou optando por um meio termo entre as duas versões que a gente já conhecia. Os X-Men vão ser bem mais novos que a versão da trilogia original, mas, ao mesmo tempo, bem mais velhos do que aquele recomeço em X-Men Apocalipse. Naquela época, a Sophie Turner com 20 anos fazia a Jean de 16. O que isso significa para o filme a gente discute nos próximos vídeos. Mas, por agora, bora voltar para Vingadores Doomsday. A nova arte conceitual do filme finalmente mostrou para o público o visual do Noturno e do Fera, que fizeram muita falta nos trailers e acabaram deixando os fãs mais viciados do universo cinematográfico cheios de perguntas. E o próprio estúdio Marvel soltou a lista oficial das produções que você precisa maratonar antes de ver Vingadores Doomsday. A gente vai deixar essa lista fixada nos comentários, para vocês não perderem nada. Basicamente, o esquema começa com os 2 primeiros filmes do X-Men, com o Hugh Jackman. Depois vem o primeiro filme solo do Steve Rogers, Os Vingadores, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Na sequência, a lista puxa Loki, Shang-Chi, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Pantera Negra 2, Capitão América 4, Deadpool e Wolverine, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thunderbolts e Quarteto Fantástico. E aqui a situação vira uma piada pronta, porque a Marvel, primeiro, confirmou que o Logan e o Wade Wilson vão estar no filme. Segundo, assinou embaixo que todas aquelas Miss Marvel, Capitã Marvel e Mulher Hulk foram jogadas no lixo e não fazem mais parte da história principal. E em terceiro lugar, deixaram de fora da maratona a própria Capitã Marvel 2, onde na cena pós-créditos, a Monica Rambeau cai de paraquedas bem no meio do mundo dos velhos X-Men. A galera na internet já está caindo matando em cima do Kevin Feige por ignorar esse filme, mas eu vou bater palma para ele, porque dar o braço a torcer e admitir que fez burrada não é fácil. E ao que tudo indica, como os vazamentos já cantavam a bola, a Monica Rambeau vai rodar fora de tela e nem vai dar as caras no filme. Para completar, confirmaram a presença do Doutor Estranho e deram uma pista gigantesca de que a Clea realmente vai ser uma das bruxas do Doutor Destino. É óbvio que na época em que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura saiu, ninguém pensava nisso. Mas os irmãos Russo estão reescrevendo a história no meio do caminho para amarrar tudo com Vingadores Doomsday. Só achei bizarro deixarem X-Men Dias de um futuro esquecido fora da lista. É o único filme do estúdio Fox que explica direitinho a confusão colossal que pode dar quando se brinca de viagem no tempo. E de quebra, esse filme ainda explica o motivo dos X-Men, lá em Vingadores Doomsday, não tentarem resolver o problema da invasão usando justamente essas viagens no tempo. A gente tem quase certeza que vai rolar uma referência a X-Men Dias de um futuro esquecido em Vingadores Doomsday. Então pode colocar esse filme na sua lista sem medo. Ah, e aproveita e coloca Morbius também, porque é meio esquisito terem esquecido dele. E cara, como eu queria fechar o vídeo seguindo a tradição de jogar umas notícias da DC mostrando o James Gunn dando o troco na Marvel. Sei lá, tipo, a Liga da Justiça prometendo bater de frente nas bilheterias de Vingadores Doomsday e coisas do tipo. Mas a real é que nem dá mais vontade de zoar a DC, de tão feia que a coisa está por lá. Primeiro que pegaram o estúdio no pulo usando inteligência artificial no desenvolvimento da Supergirl. No vídeo dos bastidores que soltaram, a equipe aparece criando artes conceituais do visual do lobo, fazendo montagens com a ajuda do ChatGPT, o que é um absurdo, até se você não pensar na falta de respeito com os artistas profissionais. Pelo amor de Deus, é só entrar na internet. 5 anos atrás, os fãs fizeram dezenas de milhares de artes de cair o queixo do Jason Momoa como lobo, e metade delas dá de 10-0 nessas imagens artificiais baratas. Depois da chuva de pedradas, a DC apagou a imagem de tudo quanto é buraco, mas a treta não parou por aí. A galera começou a investigar todos os projetos do Gunn no universo cinematográfico e acharam 2 sóis em Superman, um monte de filtro borrado e uns enquadramentos pra lá de suspeitos, dando a entender que parte dos efeitos visuais também foi feita por rede neural. Beleza que a maioria desses casos dá para jogar na conta de erro humano mesmo, mas vocês estão ligados que na internet errou uma vez com inteligência artificial e a galera vai apontar o dedo e te acusar para sempre. Mas o mais tenso de tudo é que, no meio dos anúncios, o James Gunn está fazendo um silêncio de morte. Esses dias saiu o primeiro episódio da série dos Lanternas, que a galera até que curtiu, mas comparar isso com o barulho absurdo em cima da Marvel chega a dar pena. No fim das contas, a única tábua de salvação da DC é o Batman do Robert Pattinson, que não tem absolutamente nada a ver com o universo do Gunn. O que deixa a situação ainda mais cômica é que quem está chamando mais atenção com anúncios sobre a DC não é o Gunn, e sim o Zack Snyder. O diretor está agora divulgando o livro de memórias do Frank Miller, que é o autor daquele clássico quadrinho sobre o retorno do Cavaleiro das Trevas. O quadrinho está fazendo 40 anos, e o Snyder já jogou na roda o que ele tem em mente. Num evento com os fãs, junto com o Frank, o Snyder mandou a real e disse que toparia gravar o filme se a DC deixasse. E os informantes já soltaram que o Zack tem os desenhos das cenas do projeto todinhos prontos, e que foi até bater na porta do estúdio esses dias, já com os atores engatilhados.
O Snyder quer gravar o filme com o Henry Cavill e com o Ben Affleck, mesmo que seja fora do seu próprio universo. Seria um projeto totalmente isolado, na mesma pegada do Batman do Pattinson. E convenhamos, a gente está falando de uma parada com potencial de fazer $1 bilhão fácil nas bilheterias. O Snyder não joga a toalha e continua comendo pelas beiradas para tentar cavar seu espaço de volta na DC, que nas mãos do James Gunn sinceramente está caindo aos pedaços. E o trailer de Vingadores Doomsday ainda botou uma cereja de ironia em cima desse bolo todo. É só você olhar para o clima do trailer, para a edição e para as cores. O negócio é literalmente a Liga da Justiça do Zack Snyder, com aquela escuridão característica, os reflexos de luz estourados e suando testosterona. Chegamos na situação bizarra da DC ter contratado o James Gunn para copiar o estilo pipoca e descontraído da Marvel, enquanto a própria Marvel sacou que filmezinho meia-boca, nível Capitão América 4, não desce mais para o público e que a moda agora é abraçar a brutalidade estilo Snyder. Logo em seguida, a gente viu um Homem-Aranha 4 bem mais pé no chão. E agora a promessa é de um Vingadores Doomsday ainda mais brutal. O universo é mesmo o melhor dos roteiristas, porque a DC está afundando seus próprios filmes com as próprias mãos. E pior, que nem é a primeira vez. A ironia suprema seria eles chamarem o Snyder de volta com toda a sua violência visual. Mas como a burocracia vai levar 3 anos inteiros só para arrumar a casa, até lá e a Marvel já vai ter lançado 10 filmes urbanos nas telas, vai perceber que essa fórmula também saturou, e vai voltar correndo para as velhas comédias de sempre. Por enquanto, porém, a gente passa bem longe disso e o futuro do universo cinematográfico da Marvel parece indestrutível e, por incrível que pareça, cheio de promessas muito boas. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Qual foi a sensação que ficou com essa avalanche de anúncios pesados do Kevin Feige? Não esquece de deixar a sua opinião e as suas teorias aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Por hoje a gente fica por aqui. Valeu pela atenção e até a próxima, galera!